Olá pessoal, então voltando para a nossa gravação, né, infelizmente, hoje nós vamos ver a aula 14 da frente 4D, que fala sobre introdução à cinética química. Então o que é importante a gente contextualizar aqui? Toda reação ela pode acontecer de uma forma mais rápida ou mais lenta, e quem estuda a velocidade da reação é a cinética química. E o que pode fazer isso acontecer? Existem alguns fatores que alteram a velocidade da reação, como por exemplo a temperatura, a pressão, a concentração dos reagentes, a forma como aquele reagente está disponível, ou seja, se ele está maior, se ele está mais moído, se ele é um pedaço, se ele é líquido, se esse tipo de coisa influencia na velocidade da reação. Quanto mais moído ele tiver, melhor. Quanto mais em solução, mais rápida é a reação. Então, para a gente conseguir alterar a velocidade da reação, nós temos que fazer algumas coisas, mudar algumas variáveis, que são essas aí que eu tô falando para vocês. E tem mais uma coisa muito importante que altera a velocidade da reação, que é o catalisador. O catalisador é um reagente, ele não é considerado um reagente porque ele não participa efetivamente da reação. Ele simplesmente está lá presente para alterar a velocidade da reação, ele aumenta a velocidade da reação. Então, tudo que entrar vai sair, se a reação estiver acontecendo de uma forma correta, né? Porque se o catalisador reagir, quer dizer que aquela reação não está sendo bem conduzida. Tudo que entrar vai sair. Então, além disso, você tem a possibilidade de recuperar aquele catalisador e reutilizá-lo novamente na próxima reação que você for fazer. Então, aqui tem um exemplo clássico na apostila, que é o do churrasco, né? Se você joga um pedaço grande de carvão, ele vai queimar lentamente. Agora, se você quebra aquele pedaço de carvão, vai acelerar a reação. Agora, se você tivesse a possibilidade de usar o carvão em pó, ia acontecer uma reação muito rápida. Por quê? Conforme você está moendo, aquelas partes de dentro que não estavam disponíveis tão rapidamente para a reação, porque imagina um pedaço de carvão grande. Você tem um pedaço de carvão grande, toda aquela área interna você só vai atingir quando você conseguir corroer a superfície externa. Então, a reação não vai acontecer tão rapidamente porque você não tem área de superfície tão grande quanto se o carvão tivesse moído, por exemplo. Agora, cada vez que você moe mais o carvão, toda aquela superfície que estava lá dentro, que só ia ser atingida quando você conseguisse corroer a superfície externa, ela já vai estar disponível, porque você moeu ele. Então, a área superficial aumenta e a velocidade da reação aumenta. E aí, hoje é a aula básica, é a primeira aula que fala simplesmente de velocidade média. Vamos fazer uma correlação de velocidade com a física. Quando a gente fala de velocidade na física, você calcula o tanto que você percorreu num certo tempo, certo? É a variação entre a quantidade pelo tempo, a quantidade de quilômetros que você percorreu pelo tempo. Aqui na química é exatamente a mesma coisa, só que aqui a quantidade é quantidade de reagente, né? A quantidade que você consumiu daquele reagente num certo tempo, a quantidade que você produziu daquele produto num certo tempo. Essa é a velocidade média, tá bom? Existem as velocidades médias parciais para cada reagente ou produto e a velocidade média da reação. E aí, hoje a gente vai aprender a calcular isso, tá? Então, apostila. Considere uma reação do tipo A dando B. Então, aqui está bem claro que o A é o reagente e ele está produzindo o B, que é o produto. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui no eixo Y eu tenho a quantidade e aqui eu tenho o tempo em segundos, tá bom? Para o reagente, como é que vai ser esse gráfico?
No começo, a quantidade de reagente é máxima. E aí, com o tempo, com o passar do tempo, ela vai diminuindo. Então, esse aqui é o reagente, porque o reagente está sendo consumido. E aí, para o produto, como é que é? É exatamente o contrário. Eu posso ter um pouco de produto no começo, mas não, aqui eu posso ter um pouco de produto no começo, no caso, se eu colocar um pouco de produto, não que ele ainda tenha produzido, tá? Porque no começo a reação ainda não começou, então eu ainda não produzi produto. Mas vamos considerar que eu não coloquei nada de produto no começo. Então, como é que é? No começo, no tempo zero, eu ainda não tenho produto. Então, tá aqui no zero. E com o tempo, o produto vai aumentando. Tudo bem? Então, é isso que acontece com o produto e com o reagente. Para calcular a velocidade média, é usada uma variação, uma relação entre a quantidade e o tempo, igual na física. Só que aqui a quantidade é do reagente ou do produto e o tempo é o tempo que demora para acontecer aquela etapa. Então, o que pode ser essa quantidade? Deixa eu apagar isso aqui e colocar aqui. Então, delta da quantidade dividido pelo ΔT. E aí, mais uma coisa muito importante. Quando você está calculando velocidade, você não existe um valor negativo de velocidade, certo? Porque velocidade é o ato de você acelerar. Quando você está freando, ainda assim é uma velocidade, entendeu? Mas você não tem como voltar no tempo. Isso seria velocidade negativa. Voltar no tempo. Porque o mínimo que você vai fazer é estar parado. E quando você está parado, a velocidade é zero. Então, a partir daí, você só pode aumentar, tá bom? Obter uma velocidade negativa só significa que você está freando. Só que velocidade negativa por si só falando, não existe. Porque você, no mínimo, está parado. E quando você está parado, a velocidade é zero. Então, por isso que ele coloca esse módulo aqui, tá bom? É o delta da quantidade dividido pelo delta tempo. Porque quando você vai calcular a velocidade, esse delta de quantidade é a quantidade final menos inicial. E como, nesse caso aqui, eu coloquei para o reagente A. A reação era A dando B, né? Eu coloquei para o reagente a velocidade média do A. Então, quando eu for fazer a velocidade do a quantidade vai ser a final menos a inicial. E a quantidade final vai ser menor que a inicial. Então, esse valor aqui de cima vai dar negativo. O tempo aqui vai ser a variação do tempo, vai ser o tempo final menos o inicial, aqui vai dar positivo. Mas aqui vai dar negativo. E velocidade negativa não existe. Então, por isso que eles colocam esse módulo aqui, tá? Então, é só por causa disso. E essa quantidade aqui, existem várias possibilidades. Pode ser massa, vou escrever aqui as possibilidades. Pode ser massa, e daí se for massa vai ficar quilograma por segundo. Pode ser volume, daí se for volume vai ficar metro cúbico por volume ou litro por segundo. Pode ser número de mols, que daí vai ficar mol por segundo, ou também pode ser concentração, que daí vai ficar mol por litro por segundo, tá bom? Então, a gente pode fazer de várias formas essa quantidade. Massa, que daí vai ser quilograma, volume, que daí vai ser metro cúbico ou litro, número de mols, que daí vai ser mol,
e concentração, que deve ser mol por litro. Vamos ver um exemplo, que daí fica bem fácil de entender. Aqui na apostila deu o exemplo seguinte. (2A) dando 4B mais C. Nessa reação, para cada 2 mols do reagente A, produz-se 4 mols do produto B e 1 mol do produto C. E aí ele deu uma tabela, que é a seguinte: tempo em minutos, aqui o tempo está em minutos, e a concentração do A, que daí no caso está em mol por litro, né? Que a concentração é mol por litro. É a concentração molar, né? E aí os tempos é 0, 10 minutos, 20, 30 e 40. Para o tempo 0, a concentração é 1, aqui é 0,8, 0,667, 0,571 e 0,5. A gente percebe claramente aqui que o A é um reagente, né? Não precisava nem da equação aqui em cima. Claro que ela é importante para saber a estequiometria, mas é um reagente, porque ó, conforme o tempo está passando, a concentração do A está diminuindo, tá bom? E aí, ele pede aqui para calcular a velocidade média de consumo do reagente A no intervalo entre 0 e 10 minutos. Então, é esse intervalo aqui, ó, entre 0 e 10 minutos. E aí, vocês lembram como é que faz para calcular a velocidade? Velocidade média do A nesse intervalo de 0 a 10 minutos é o quê? Delta da quantidade dividido pelo delta do tempo. A quantidade é aqui, ó, em concentração, mol por litro. Então, é a quantidade final menos a inicial. A final é no tempo de 10 minutos. Então, 0,8 menos a inicial, que é 1. Concentração em cima, né? E embaixo vai o tempo. O tempo é 10 menos 0. E aí, aquilo que eu tinha falado, aqui vai dar negativo, porque é 0,8 menos 1 vai dar menos 0,2. Então, por isso que coloca-se essa parte de cima em módulo, porque velocidade negativa não existe. Então, como é que fica? 0,2 negativo, e em módulo fica 0,2 positivo, dividido por 10, que daí dá 0,02. Aqui em cima era mol por litro, né? E aqui embaixo era minuto. Então, acaba ficando mol por litro por minuto. Uma forma mais correta de escrever isso aqui é mol que multiplica litro na menos 1, porque é dividido por litro, então é litro na menos 1, minuto na menos 1. Tá bom? E aí, depois disso, ele pede para calcular a velocidade média de formação do produto B e de formação do produto C. E aí aqui a gente poderia ter um problema, porque ele não me deu as concentrações do B e do C. Mas, como eu tenho a equação e eu sei a estequiometria, eu sei a velocidade também do B e do C. Porque olha aqui, em relação ao A, o B é o dobro, né? Aqui eu tenho 2 mols de A e 4 de B. Então, a velocidade também vai ser o dobro. A velocidade média do B vai ser o dobro dessa aqui, que vai ser 0,04 mol, litro na menos 1, minuto na menos 1. Tá bom? E a velocidade média do C, ó,
o A em relação com o C é a metade do A, é 2:1. Então, se o C é a metade do A na estequiometria, a velocidade também é a metade. Então, a velocidade média do C é a metade da do A, que é 0,01 mol por litro por minuto. Tranquilo? Então, de conteúdo, por hoje seria isso aqui. Agora eu vou gravar uma parte para vocês de resolução de exercícios, tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês me perguntam. Beijos!